Eu recebi muitos e-mails me pedindo dicas para alimentação quando você está na praia, no clube, foi passar as férias em algum lugar e é verão. E eu achei bem interessante, então, hoje estar fazendo esse programa para falar daquela sequência que eu venho trazendo para vocês sobre segurança alimentar e lembrando que você pode estar sempre interagindo conosco, que nem fizeram os nossos telespectadores que mandaram os e-mails aqui para maissaudetv@cançãonova.com. E depois lembrando que você pode estar assistindo os programas que eventualmente você perdeu dentro do nosso blog, né? blog.cançãonova.com/maissaúde. E assim você fazer também a propaganda e divulgação da nossa querida comunidade Canção Nova através do programa Mais Saúde. Mas o que é que a gente tem que levar na praia, por exemplo? Eu sempre sugiro, vocês lembram no meu livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, que eu sou favorável a que nós sempre façamos o nosso alimento. O pessoal fala assim, nunca mais eu vou poder comer comida de lanchonete. Eu digo, não, claro que sim, desde que você faça esse alimento na sua casa. Então, ao invés de você ir para a praia e ficar comprando coisas que tem muita gente bacana que faz o alimento para vender na praia, assim, com muita consciência, com muita segurança, mas a gente não tem certeza disso com todo mundo. Então, minha sugestão, prepare em casa e leve você. De que maneira? Leve numa sacola térmica refrigerada. Você bem viu que eu mostrei que nós temos essa contaminação do alimento, que ela ocorre dependendo da temperatura em que esse alimento está. Você lembra nos programas passados? Vamos dar uma revisada? Vamos dar uma olhadinha lá na telinha e dar uma olhadinha nesse slide. Olha só, lembra que eu falei que são os micro-organismos, que são as bactérias, que contaminam o nosso alimento, que não é porque nós cozinhamos um alimento que ele estará livre de bactérias. Então, o que acontece? Você tem um micro-organismo que quando atinge a temperatura adequada para ele, né, ele começa a fazer uma multiplicação. Qual é essa temperatura? A temperatura ambiente. Quando você tem um alimento que você cozinhou e deixou esfriar, quando ele atingir a temperatura ambiente, ele começa a fazer essa multiplicação. Dá uma olhada. Então, nós temos uma bactéria, lá na telinha, vamos lá, uma bactéria, e lembrando que ela faz uma multiplicação chamada binária. O que é isso? Ela não precisa encontrar marido para casar e ter filhos. Então, olha só, essa uma, o que vai acontecer com ela? Depois de 15 minutinhos que ela está na temperatura ambiente, veja o que acontece. Essa uma vira duas, essas duas se multiplicam, viram quatro, essas quatro, isso a cada 15 minutos. Então, isso vale dizer que aquele alimento que de repente você preparou na hora do almoço, não tomou o cuidado de levar para a geladeira, porque, olha, alimento pode entrar em geladeira quente, sim. O ideal é você não deixar ele esfriar totalmente antes de refrigerá-lo. Não estraga a geladeira, isso é mito, tá? Então, se você leva esse alimento antes da temperatura chegar à temperatura ambiente, você para essa contaminação e nós vamos dar uma olhada nisso. Agora, você deixou em cima de uma mesa, de um fogão, um alimento. Olha o que acontece com uma única bactéria depois de 7 horas. Vamos voltar lá para a nossa telinha. Então, nós temos um micro-organismo, uma bactéria. Depois de 7 horas em temperatura ambiente, sabe quantas elas vão virar? Mais de 2 milhões. Exatamente. Então, esse número aí, assustador, é a grande realidade. Então, o que nós temos que fazer? Cozinhou, vai consumir? Você tem 2 horas, inclusive isso vale para quando você for para restaurante por quilo. Então, quando você vai no restaurante por quilo, ou você seja o primeiro a se servir, ou então preste atenção que aquele alimento seja trocado no máximo a cada 2 horas. Então, o alimento foi para a exposição, ele tem 2 horas para ser consumido. Se não, você tem que levar para a refrigeração. Então, o que é a importância de você refrigerar, colocar na geladeira? Vamos dar uma olhada de novo lá na nossa telinha. Então, nós temos o alimento que vai para uma refrigeração de 23 graus. Quando baixa para 23 graus, a bactéria já leva mais meia hora e não 15 minutos para se multiplicar.
Se você ainda baixa mais a temperatura, vamos lá, para 18 graus, o que acontece? Você, 18 graus, já interrompe essa divisão para 1 hora. Quer dizer, a bactéria que na temperatura do seu ambiente levaria de 15 a 20 minutos, agora, com 18 graus de temperatura, você está simplesmente demorando 1 hora. Agora, vamos voltar lá e dar uma olhadinha quando a gente baixa ainda mais essa temperatura. Então, olha só, nós temos com 12 graus, ela vai demorar 2 horas e, por fim, quando está 4 graus, ela para de se multiplicar. Por isso que geladeira tem que ter a temperatura de 4 graus, mas você vai ver que essa temperatura de 4 graus é somente para aquela parte de cima da geladeira que é próxima ao freezer. Normalmente, o restante da geladeira tem outras temperaturas mais altas, porque não são todos os alimentos que precisam estar com 4 graus. As verduras, por exemplo, e as frutas, lá embaixo na gaveta, elas vão estar em torno de 10, 8 graus. Mas aquele alimento na parte de cima tem que estar a 4 graus para você não ter multiplicação bacteriana. Então, gente, vamos tomar cuidado e vamos ter essa cautela. Alimento não é para ficar sobrando fora de geladeira, principalmente um alimento que foi cozido. Alimento cozido tem que ser consumido no máximo em 2 horas, senão ele tem que ir para a geladeira. Se você não for consumir na hora, já bota na geladeira mesmo quente e depois sim você reaqueça. São fazendo pequenas atitudes assim que você vai estar colaborando para a saúde e bem-estar de toda a sua família. Lembrando que são crianças e pessoas de mais idade as mais vulneráveis a esse tipo de contaminação.